frente da Gerência de Áreas Estratégicas para os Cuidados Primários, da Diretoria de Atenção Primária, nós, da Secretaria de Saúde do Estado, pela Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, Diretoria de Atenção Primária, tem a honra de estar contando com a participação de todos os municípios aqui presentes. Tivemos uma manhã muito produtiva, tivemos três palestras muito importantes sobre vigilância alimentar e nutricional, sobre a questão da saúde bucal dessas gestantes e sobre a questão da amamentação. Sabemos da importância desses temas, principalmente voltados ao pré-natal, quanto à orientação dessas gestantes, quanto à qualificação e um momento extremamente importante, né, que estamos vivendo, um momento de pandemia, um alto número de mortalidade materna e infantil. A gente sabe que tem muitas situações que fogem da nossa governabilidade, mas naquilo que é competência, tanto quanto para os gestores, quanto para os profissionais de saúde, a gente está tentando fortalecer a atenção primária e todos os demais pontos da rede. A nossa diretora esteve conosco na parte da manhã, agora à tarde ela não poderá estar conosco, mas por uma outra ocasião de também importância, né, a gente sabe. Estamos aqui para fazer um momento produtivo, um momento de troca de experiências, que seja um momento rico em que todos consigam tirar suas dúvidas e que aproveitem bastante. Gostaria de dar início. A gente vai estar dando início com a fala da doutora Ingrid Micaela. Ela é médica de saúde da família e comunidade, está atualmente na diretoria de atenção primária, estará falando um pouco sobre o manejo clínico das principais intercorrências no pré-natal. Mas antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de estar reforçando, né? Qualquer dúvida pode estar sendo colocada no chat. Se vocês tiverem algum problema de conexão ou alguma questão técnica, também pode estar sendo informada no chat, tá bom? Peço que vocês coloquem no chat também o nome completo, e-mail, telefone de contato e a qual município você pertence, para que também possa ficar visível esses contatos. E também que assinem, por favor, a lista de frequência que vai estar sendo disponibilizada no chat também, o link da frequência. Doutora Ingrid, está conosco? Oi, Thaís. Oi, doutora Ingrid. Carol, pode colocar a apresentação dela. Passo a palavra para a senhora, tá, doutora Ingrid? Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado mais uma vez pela presença. Quem participou pela manhã viu tanto que as palestras foram ricas, né? E muito importantes, várias dicas muito boas nesse momento. A nossa intenção é sempre fortalecer o pré-natal, né? Por ser um indicador de qualificação, ele previne mortes e gera vidas, né? Então, a gente precisa estar sempre fortalecendo essa assistência ao pré-natal. Com isso, eu trouxe uma apresentação breve para vocês, mas com 2 pontos muito importantes, né? Sobre o manejo, né? O manejo do pré-natal habitual e 2 intercorrências que é muito comum no nosso dia a dia, na prática mesmo, né? Que é a hipertensão gestacional e as infecções do trato urinário, né? Que às vezes são um gargalo aí na nossa assistência e nos limita muito. Às vezes a gente não tem aquele conhecimento do que pode e o que não pode usar. A gestante vira um tabu, a gestante vira uma insegurança no momento desse atendimento, e a gente sempre precisa ser mais resolutivo possível, todas as vezes que nós estamos prestando uma assistência a essa gestante, né? Por mais que ela necessite, por algum motivo, ser atendida no
ambulatório especializado, por um gineco-obstetra, né, pelo alto risco, ela vai continuar sendo acompanhada por nós da APS, por nós da Unidade Básica de Saúde, para ela ter, porque ali na unidade básica é onde ela tem a familiaridade, é onde ela se sente acolhida, então isso tudo é muito importante, a gente tem que continuar dando esse atendimento para essa gestante. Pode passar para mim, Carol? Então, vamos falar sobre o manejo clínico e as suas principais intercorrências. Pode passar. Qual o papel da UBS no pré-natal? Né? Tão importante que nós sabemos aí, mais de 88% das gestações, elas vão evoluir de uma maneira fisiológica e vão necessitar apenas do cuidado da unidade básica de saúde. Então, ou seja, nós vamos tratar, vamos cuidar dessa gestante, da maioria delas, unicamente vai ser você, o profissional de saúde da UBS. E o que nós temos que garantir, né, para que esse acolhimento, para que esse processo, né, do pré-natal, ele seja de sucesso? Primeiro é garantir que essa gestante ela tenha um acesso, né, e cuidado, um acesso facilitado, um cuidado humanizado, então ela precisa receber e se sentir acolhida, né, porque sentir que ela é prioridade naquela unidade e que quando ela precisar, ela pode ir à unidade, que ela vai ser acolhida a qualquer momento. Capacitação precoce, e aí aqui eu já coloco a importância da equipe, né, estar unida, estar juntas para poder trabalhar nessa questão da capacitação precoce. Eu digo até mais que os agentes de saúde, eles são quem está mais próximo dessas gestantes e que mais nos ajudam, que mais reconhecem, né, quem são as gestantes, quais são as dificuldades dela e nos traz para a equipe, para podermos dar a assistência com mais equidade para essa gestante. Cada gestante vai ter uma peculiaridade, uma necessidade diferente da outra, e nós temos que nos adequar para ajudar ela nesse momento. E a equipe multiprofissional não é só médico e enfermeiro que faz pré-natal, pelo contrário, a gente às vezes não consegue resolver e fazer um pré-natal qualificado sem o apoio do técnico de enfermagem, sem o apoio do agente de saúde, como eu falei, nutrição, odontologia, fisioterapia, psicólogo, assistente social, são N's, né? Educador físico, todos são importantes e precisam estar juntos nesse fortalecimento do pré-natal da unidade básica. Em relação à primeira consulta, que é algo que a gente sempre fala, né? Tanto que é importante essa primeira consulta, a gente até deixa um pouquinho de tempo mais ali para consulta, quando a gente sabe que é a primeira consulta, porque precisa ter um pouquinho mais de tempo mesmo com essa gestante, que é importante perguntar, né? Várias coisas. Na questão da anamnese, por exemplo, a gente abordar a história de vida dessa gestante, qual é a ocupação dessa gestante, né? Será que ela trabalha num local que expõe ela à contaminação, a algum risco de trauma? Então, a gente precisa conhecer, principalmente, o dia a dia dela, a escolaridade dessa gestante, para a gente saber como que nós podemos conversar e ser o mais claro e objetivo, né, para ela ter o entendimento 100% do que você está ali falando para ela. A situação atual da gestação, né, como que ela está lidando com essa notícia de que está vindo um bebê, como que é o apoio familiar dela, se ela está preparada, se foi uma gestação planejada, se foi uma gestação desejada, né? Então, são pontos extremamente importantes que a partir daí a gente consegue fazer linhas de cuidado, né? Do que essa gestante precisa?
eu identifiquei que ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um assistente social, porque é uma gestante vulnerável. Então, não dá para a gente focar somente ali naqueles sinais vitais, se está indo tudo bem, se o bebê está crescendo, se a barriguinha está crescendo adequadamente. Não é só isso, a gente precisa acolher ela como um todo. Tudo na vida dela vai mudar, né? E ela precisa estar preparada, e a gente precisa ajudar ela nesse momento, com orientações, né? Da melhor forma possível. Em relação aos exames laboratoriais de ultrassom, que são exames complementares que nos ajudam a fortalecer essa assistência do pré-natal. São mandatórios sempre, né? Primeiro, segundo, terceiro trimestre, as 3 ultrassons mínimas que elas precisam fazer. E aí, nesse ponto, eu quero destacar um exame que é muito importante e que ele já é determinado, né, como obrigatório para todas as gestantes, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é pedido entre 24 a 28 semanas, né, somente nesse intervalo de semanas da idade gestacional, que é interessante fazer a coleta, né, desse exame. Fora disso, foge um pouco da acurácia e não tem muita importância a gente fazer. Mas esse teste, ele vai nos ajudar a fazer diagnóstico precoce de diabetes gestacional. Então, com 24 a 28 semanas, quem está na assistência dessa gestante precisa solicitar para ela esse teste oral de tolerância à glicose, né, em tempo oportuno. Seja o médico, seja o enfermeiro. As ultrassons em tempo oportunos, né, para a gente poder, o máximo possível, diagnosticar ali alguma malformação ou algo que não esteja ocorrendo conforme a normalidade. A eletroforese também de hemoglobina, que é um exame que também agora é obrigatório a gente solicitar, principalmente para gestantes negras, para gestantes que têm antecedente familiar de anemia falciforme e as gestantes que já possuem uma anemia crônica. Então, é um exame muito importante, não pode deixar de ter na nossa assistência. Os testes rápidos, ofertar nessa primeira consulta os testes rápidos. Cartão de vacina, é muito difícil uma gestante chegar na primeira consulta com cartão de vacina, né? Mas é importante a gente solicitar que ela traga na segunda consulta esse cartão de vacina para a gente poder avaliar se está tudo em dia. E quais são as vacinas que a gente tem que estar de olho? É a DTPA, né? Que a gente vai, se ela não tiver, vai fazer a partir da 20ª semana, de preferência quando ela tiver com 27 a 36 semanas. Hepatite B, né? Os 3 esqueminhas lá, ou então reforço, conforme for a realidade do cartão de vacina dela. A influenza, que ela vai tomar conforme o calendário do Ministério da Saúde também. E só lembrando que a DTPA, ela também é indicada para os familiares, viu, que vão entrar em contato com a criança com frequência, ou seja, vó, pai, quem está morando com ela e que vai entrar em contato, é muito bom a gente estar avaliando essa questão dessa vacina, né, se eles estão em dia com a vacina também. A avaliação odontológica, que é extremamente importante, desde a primeira consulta você tem que indicar, você tem que encaminhar essa paciente para uma avaliação odontológica, porque qualquer alteração bucal, dor de dente, foco infeccioso, pode levar ela a ter alguma complicação, tá? Identificação de fatores de alto risco. Então, nessa primeira consulta, nós já conseguimos, através da historinha dessa gestante, identificar se ela tem algum fator de alto risco para que eu já solicite essa consulta com alto risco, né? E aí, acompanhe ela junto com o alto risco. Orientações necessárias quanto ao seu acompanhamento. Por exemplo, são orientações que acalmam essa gestante,
né, que esclarecem algumas dúvidas para essa gestante. Por exemplo, quem que vai acompanhar ela durante todo esse período de pré-natal? Será que ela conhece quem são os profissionais? Então, orientar isso é muito importante. Explicar a duração do pré-natal, até quando vocês vão estar prestando essa assistência a ela. É só até quando ela ganhar o bebê, né? Não, porque o pré-natal inclui também o período do puerpério, né? E até quando ela depois, quando ela ganhar esse bebê, que ela for fazer o acompanhamento de puericultura, é a equipe que vai estar presente. Como que será essas rotinas de consultas, né? Quem que ela deve recorrer em caso de emergência? E aí já incluir a orientação quanto aos sinais de alarme para essa gestante. Onde que vai acontecer o parto dela? Qual que é a maternidade de referência, né? Que ela vai ganhar esse bebê. Perguntar se ela já conhece essa maternidade, já teve algum vínculo com a maternidade. E orientações também sobre os hábitos alimentares, ingesta de álcool, ingesta fumo, né? Nós sabemos que tem um dado que mostra para a gente que se essa gestante ela deixa de fumar antes das 16 semanas de gestação, melhora muito o peso do bebê, tá? Então, é um bom prognóstico aí. Orientações de atividade física e nutrição. Então, se é uma paciente que já era sedentária, ela vai continuar sedentária e isso vai só piorar a situação, porque às vezes a mulher, ela acha que depois que ela engravida, ela não pode fazer nada, ela não pode nem caminhar direito, né? Que é só ficar deitada. E pelo contrário, quanto mais ela se exercitar, quanto mais ela fazer a caminhadinha, né, atividade física leve, né, caminhada, hidroginástica, pilates, yoga, é importante para ela e para o bebê. E a parte da nutrição. Quem participou pela manhã, teve a oportunidade de assistir uma palestra maravilhosa da Terezinha, nutricionista da direção da atenção primária, que trouxe todas as orientações, assim, importantes mesmo, que fazem a diferença no decorrer do período gravídico, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Grupo de assistência ao pré-natal, e só lembrando a questão da nutrição, que a gente sempre tem que ficar atenta à questão do peso dessa gestante, né? E aí, na primeira consulta, a gente já faz o IMC dessa gestante e vê se ela está num padrão, um IMC normal, um IMC de sobrepeso, baixo peso, e com isso a gente vai determinar o máximo e o mínimo de quilos que essa gestante pode ganhar durante essa gestação. E conforme for as próximas consultas, a gente vai pesar essa gestante e vai acompanhar, né? Sempre ficar atento. Quando ela tem um IMC normal, ela pode ganhar até, no máximo, 11 quilos, tá bom? Grupo de assistência ao pré-natal. É uma ferramenta maravilhosa, né? As equipes podem realizar nos territórios, com grupos aí de 8 ou no máximo 12 gestantes, com a mesma idade gestacional, para que elas troquem ideias, para que vocês levem orientações importantes, né? Principalmente quando estão aquelas gestantes do segundo para o terceiro trimestre, surgem muitas dúvidas, né? E às vezes aquela dúvida ela fica com vergonha de falar para a gente na consulta, mas que nesses grupos elas conseguem sanar, conseguem perguntar, trocar experiências, é muito importante. E cria vínculos também. E além de ser uma oportunidade de você buscar, né, uma gestante que às vezes não tem condições, pelo horário, de ir na unidade fazer o pré-natal dela. Então, você já oferece para ela uma assistência ali dentro do grupo. E além do preenchimento do cartão da gestante, sempre falo que, a partir do momento que você descobre que está grávida, o cartão da gestante é sua identidade, né? É o seu cartão de identidade. Você vai carregar ele para onde você for, não é somente dentro das consultas, tá? Porque se acontece alguma coisa na rua, passa mal e tem que ir para um hospital, né? Principalmente no comecinho da gestação, que ainda a barriguinha ainda nem apareceu,
as pessoas não vão saber que você está grávida. Então, você tem que andar com esse cartão da gestante e ele tem que estar preenchido. Todo mundo que ofertar assistência a essa gestante tem que solicitar o cartão dela e preencher, né? Para quando ela chegar lá na maternidade, todo mundo saber a historinha dela, né? Ou se ela for atendida num outro estado por algum motivo, a história todinha da gestação dela está ali dentro, né? Que é muito importante isso, facilita muito a conduta. Pode passar. Caso vocês forem tendo dúvidas, é só ir colocando no chat, tá bom? Bom, eu escolhi a hipertensão gestacional por ser um tabu, uma dificuldade muito grande, né, na assistência, e pelo tanto de causas de morte maternas, né, por hipertensão gestacional, por complicação dessa hipertensão gestacional, nós tivemos no ano passado, né, e então eu trouxe esse tema para a gente poder discutir, a gente tirar um pouquinho de dúvida, né, que nós possamos ser, sim, muito resolutivo e evitar que essa gestante chegue a uma eclâmpsia, né, que é tão fatal, às vezes, tanto para ela quanto para o bebê. Vamos fazer uma definição aqui dos tipos de hipertensão. Existe a hipertensão gestacional, que a gente diagnostica ela após a 20ª semana, né? E a hipertensão gestacional, ela é sem proteinúria ou manifestação de outros sinais e sintomas. A hipertensão arterial crônica é aquela que a gestante já tinha, né, pressão alta antes das 20 semanas. A pré-eclâmpsia é aquela hipertensão arterial após 20ª semana com proteinúria significativa, né? Ou comprometimento sistêmico, ou lesão de órgão-alvo, ou até comprometimento placentário. A pré-eclâmpsia sobreposta é aquela que após 20 semanas ocorre o aparecimento ou piora da proteinúria. Necessidade de associação de antihipertensivo ou aumento da dose, além de disfunção de órgãos-alvos. Então, a pré-eclâmpsia sobreposta é quando a gestante ela já tinha hipertensão antes de engravidar e desenvolveu uma pré-eclâmpsia sobrepondo essa hipertensão. Eclâmpsia corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas às outras causas, né? Então, é uma convulsão com origem da pré-eclâmpsia. Hipertensão do jaleco branco, né? Que acontece não só nas gestantes, a gente já conhece esse fenômeno, mas que também aparece aqui, né, durante as nossas consultas do pré-natal. É aquela hipertensão que é só durante a consulta. Então, a gestante, quando vai para casa e faz o mapinha dela da pressão, que a gente sempre solicita, tá tudo normal. Mas é só chegar dentro da sala, do consultório do médico, do enfermeiro, a pressão começa a subir, de nervosismo, né? Aí, como que eu vou considerar o valor da pressão para eu ficar atento, para eu conseguir fechar diagnóstico? PA maior ou igual a 140/90. Sempre lembrando que, para a gente entrar como um diagnóstico de hipertensão gestacional, nós temos que ter uma medida dessa, igual ou maior do que essa, em três medidas em três diferentes tempos, tá? Não é uma medida isolada que a gente vai fechar diagnóstico. E sempre lembrando que precisa ter um preparo adequado. Então, garantir que essa medida de pressão, ela foi feita com a gestante sentadinha, né? Com descanso ali por uns 10 minutinhos, descansada, sentada, pés descruzados, sem ter tomado nenhum tipo de cafeína, sem ter feito xixi, na verdade, né? A bexiga está esvaziada. Então, são alguns pontos que a gente precisa considerar para levar em consideração mesmo essa PA, esse valor, tá bom?
E a proteinúria significativa é quando ela vem com 300 miligramas ou mais de proteína na urina de 24 horas. Só um minutinho, Carol. Ou então a relação de proteína, né, pela creatinina ser maior ou igual a 0,3. E aí você tem que ter esse exame em mão para poder fazer essa divisão aí, essa relação. Pode passar, Carol? Em relação à prevenção, o que eu posso, como profissional de saúde da atenção básica, ajudar essa gestante na prevenção de pré-eclâmpsia, né? Até o momento, não tem evidências em relação a repouso, a dieta hipossódica, ao uso de antioxidantes, vitamina D, ômega 3 e enoxaparina. Então, não tem evidências que esses tipos de medicação ou orientações vá prevenir essa gestante de ter uma possível pré-eclâmpsia, né? Mas algumas intervenções já estão sendo muito utilizadas, né? O uso da aspirina, que é o AS, né? Na prevenção da pré-eclâmpsia, já está referendado por estudos e bem conduzidos, na verdade, e deverá ser, em breve, incorporado na assistência ao pré-natal. Então, utilizar o AS aí na dose de 100 a 150 miligramas dia, com a administração à noite, tá? O início com 12 semanas e mantido até 36 semanas, ou seja, começa com 12 semanas e mantém até os 36 semanas essa dosagem de prevenção. Cálcio, suplementação de cálcio de 1 a 2 gramas por dia, o sulfato de magnésio naquelas evoluções de formas mais graves ou já em eclâmpsia, tá? Então, são medidas assim que dá para a gente fazer dentro da unidade, né? Já iniciar. Nós sabemos que uma gestante que tem complicações, eu vou falar mais à frente sobre a classificação dessa hipertensão, para a gente conseguir dar rumo, né? Dar encaminhamentos necessários para essa gestante. Pode passar, Carol? Quem são as gestantes que vão se beneficiar com essa prevenção? Né? Para quem que eu vou adotar esse método de prevenção? Com o uso do AS, com o uso do cálcio? São aquelas gestantes que já têm um antecedente de pré-eclâmpsia, né? Já tem um histórico pessoal de pré-eclâmpsia ou familiar de pré-eclâmpsia. Uma gestante que já possui a hipertensão arterial crônica. Uma gestante com um IMC maior do que 30, né? Com obesidade, diabetes, doenças renais, doenças autoimunes e as SAF, né? Que são as doenças também autoimunes aí do sistema de coagulação. Pode passar, por favor. Enquanto a classificação para o tratamento, né? Eu posso classificar ela como uma hipertensão leve, moderada e grave. A leve vai ser aquela que vai ficar entre a pressão de 140 a 150 e a diastólica de 90 a 100. Então, essa gestante, ela pode ser acompanhada, pode se iniciar imediatamente medidas preventivas, né, como eu falei, você vai ter uma equipe para ajudar com a nutrição, principalmente, que interfere muito, se ela estiver em sobrepeso, já precisa começar a diminuir o peso, né, e acompanhar sempre o monitoramento dessa pressão. A moderada é aquela que vai ficar de 150 a 160 de sistólica e diastólica de 100 a 110. E a grave é a crise hipertensiva. É uma pressão sistólica que vai maior ou igual a 160 e diastólica maior ou igual a 110. Né? Essa crise é muito importante a gente estar atento a esses valores, né? Para a gente conseguir classificar adequadamente. E sempre, quando que eu vou utilizar o antihipertensivo? Sempre que a PA estiver de 150, né? Ou 100 milímetros de mercúrio, níveis
de 140 ou 90 persistentes, ou seja, ela vem sempre mantendo esse nível de maior ou igual a 140 e a diastólica 90, sempre. Ou ainda se a paciente se mostrar sintomática, né? Por isso que é tão importante as consultas mesmo presenciais. Por quê? Porque a gente consegue identificar uma gestante que às vezes não está nem com a barriga grande demais, já está naquele cansaço, naquela fadiga, né? Aquele edema significativo dos membros inferiores. Então, é uma paciente sintomática. Ela tem uma elevação de pressão que não é tão grave, né? Que não é tão moderada, mas ela tem sintomas também. Então, é importante já iniciar tratamento medicamentoso. E sempre estar atento quanto ao nível de pressão diastólica, que tem que ficar em torno de 85, tá bom? Pode passar. Em relação ao tratamento não farmacológico. Tratamento não farmacológico inclui a dieta livre, tá? Então, a restrição de ingesta de sódio, que muitas vezes a gente tem essa recomendação para os pacientes nossos hipertensos, né? Corta o sal. Dona Maria, a senhora não pode comer comida salgada demais. Aqui para gestante já não é tão benéfico, porque pode reduzir o volume intravascular, tá? Fazer monitoramento e registro dessa PA, agendar o controle dela mais próximo, então ela vai vir com você, ou com o médico, ou com o enfermeiro, ou com outra pessoa que esteja prestando assistência, mas em menos tempo, tá? Então ela vai te ver muito mais, você vai ver ela muito mais vezes, na verdade. Avaliar sempre o ganho ponderal. Uma gestante que tem pressão alta, a gente tem que ficar em alerta se ela estiver ganhando mais do que 500 gramas por semana, né? Então, temos que pesar todas as vezes essa gestante. Repouso hospitalar ou domiciliar, né? Se for essa gestante diagnosticada com hipertensão, ela precisa reduzir a atividade física, porque vai melhorar o fluxo sanguíneo útero-placentário e vai prevenir a exacerbação da hipertensão. Acompanhamento hospitalar ou ambulatorial. Então, dependendo do grau dessa hipertensão, a gente vai solicitar internação, né? Se ela tiver aí no diagnóstico de pré-eclâmpsia ou forte suspeita, independente de onde que essa gestante estiver, se ela estiver sendo acompanhada com vocês e vocês identificarem uma forte suspeita aí de pré-eclâmpsia, ela precisa de um encaminhamento com urgência, tá? Um acompanhamento hospitalar ou um acompanhamento ambulatorial mais próximo possível. Em relação aos antihipertensivos, o que eu vou usar, o que eu posso usar nessas gestantes? Eu identifiquei que realmente essa gestante ela está tendo elevação da pressão e foi medido certinho, teve mais do que 3 elevações em tempos e em momentos diferentes, né? O que eu já posso começar a fazer para essa gestante? Metildopa, que é o que a gente mais conhece, é o mais acessível, né? Com uma dose de 750 a 2.000 miligramas dia, né? Divididas em 2 a 4 vezes por dia. Então, o mínimo é 750. Menos do que isso não vai fazer efeito, tá? Benéfico para essa gestante. A clonidina, o nifedipino, né? O amlodipino, que às vezes também é mais fácil ter ali na unidade, né? E aí a gente pode utilizar ele nas emergências também. Hidralazina, metropolol e o canvedilol, são medicações antipertensivas recomendadas. Pode passar. Quanto ao puerpério, né? Quais são as medidas, o que nós temos que fazer quando essa gestante que foi acompanhada no pré-natal
com fator de risco, né, como grupo de risco por ter hipertensão, o que nós temos que estarmos atentos no período do puerpério? Fazer o controle pressórico dessa gestante de 4 em 4 horas, né? Se ela tiver com bom controle, é importante, assim, a gente deixar só para fazer no período da vigília, né? Durante o dia. Porque para ela acordar à noite de 4 em 4 horas e medir a pressão, fica chato, fica difícil, cansativo, ela já vai estar com o bebê, né? E é sempre bom, assim, se possível, ela ter o aparelhinho em casa também para facilitar e anotar. Evitar anti-inflamatório, às vezes a gente coça a mão ali para passar um anti-inflamatório para essa gestante, que às vezes tem uma inflamaçãozinha devido ao parto, né? E aí o anti-inflamatório ia ser bom, mas a gente tem que evitar nesse momento para esse tipo de gestante aqui, né? Que teve problemas com a hipertensão durante a gestação. Evitar supressores da lactação, né, que podem associar com eventos vasculares cerebrais, utilizar antihipertensivos imediatamente, somente não utilizar se a PA estiver menor do que 110/70. Se ela tiver aquela hipertensão arterial crônica, né, ela vai voltar a usar a medicação que ela estava em uso prévio, né, anteriormente, antes da gestação. Mas a gente tem que ficar atento que a gente tem que evitar o uso do diurético, tá? Pela redução do volume vascular e até comprometimento na amamentação dessa puérpera. Manter a paciente internada por 72 horas após o parto. Esse é um questionamento muito importante para a gente fazer na consulta do puerpério, né? Para a gente saber o que aconteceu lá no período que ela ficou dentro da maternidade. Será que ela ficou internada, né, 72 horas após o parto, para fazerem um acompanhamento dessa pressão arterial dela e darem alta para ela com segurança, né? Reavaliar em 7 dias, então é o máximo 7 dias. Se você sabe que aquela gestante ganhou bebê, era uma gestante que estava sendo acompanhada pelo alto risco, ela precisa ser reavaliada em menos de 7 dias, tá? Pela equipe de saúde. E orientar quanto aos riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais, né? Então, estarem atentos a isso, porque podem sim desenvolver, né, doenças cardiovasculares, às vezes continuar a ter a pressão alta, né, ou ter alguma injúria, alguma insuficiência renal pós-parto. Pode passar, por favor. Bom, agora nós vamos passar por um outro tema, que eu acredito que muitos já passaram, né, pela assistência com infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário, ela tem um potencial muito alto, né, de levar essa gestante a entrar no trabalho de parto prematuro e 2,4 vezes maior a chance dela de mortalidade, tá? Mortalidade fetal. Prematuridade, ou seja, ela vai entrar em trabalho de parto prematuro, esse bebê vai nascer prematuro, com baixo peso ao nascer, pode ter rotura prematura de membranas, corioamionite, sepse materna e neonatal, anemia, pré-eclâmpsia, insuficiência renal. Ou seja, são condições que elevam muito a morbimortalidade do binômio materno-fetal. Então, a infecção do trato urinário também é um gargalo na assistência do pré-natal, que muitas vezes a gente tem dificuldade de sanar essa infecção, né? Qual medicação que eu posso usar nessa gestante? Nós temos muito medo de utilizar medicações que podem interferir, né? Será que a gestante pode tomar isso? Será que a gestante pode passar isso? Então, eu vou trazer aqui para vocês quais são as medicações e como que nós vamos classificar e tratar essas infecções. Elas ocorrem em até 15% das gestações, constituindo o tipo mais frequente de infecção no ciclo gravídico puerperal. Ou seja, é muito difícil uma gestante passar por todo o período gestacional sem ter pelo menos um quadro de infecção, um quadro de ITU. Pode passar.
Se eu estiver falando muito rápido, é só falar, gente. Em relação como ela aparece para a gente, né? Ela pode vir através de uma bacteriúria sintomática, ou seja, naqueles exames de rotina do pré-natal, a gente solicita, né? A urina e a gente solicita a urocultura também. E aí aparece uma infecção ali, mas a gestante não tem nenhum sintomas. Pode vir com quadro de cistite, que pode evoluir para uma pielonefrite e vir a sepse, tá? Qual é a bactéria mais comum das ITUs? A Escherichia coli é o patógeno mais frequente. Ele varia aí de porcentagem de 75% a 95%. Em seguida, vem o Enterococcus, o Staphylococcus, a Klebsiella e o Proteus, né? Então, todas as vezes que nós vamos tratar, né, porque nós temos que tratar bacteriúria sintomática, nós temos que tratar cistite, pielonefrite com algum antibiótico, e se a gente vai tratar empiricamente, sem saber qual é a bactéria que essa gestante está, para me utilizar o antibiótico certo, nós vamos sempre escolher antibióticos que abrangem a Escherichia coli, tá? Porque ela é a mais comum, ela é a mais frequente, tá bom? E quais são as medicações mais seguras, né, que vão preencher os antigos critérios da FDA, que é as categorias A e B, né, que podem ser utilizadas para gestantes. As penicilinas, cefalosporinas, nitrofurantoína, fosfomicina trometamol, que é o monouril, e os monobactâmicos. Pode passar. As cistites, né, que também são muito comuns. Ela se caracteriza clinicamente por uma disúria, uma polaciúria, ou seja, ela sente dor ao urinar, ela vai várias vezes no banheiro fazer xixi, e aqui a gente não pode confundir com esse sintoma que é tão comum para a gestante, né? Ela relata que vai muitas vezes no banheiro, mas que faz só um pouquinho de xixi. Urgência miccional, ou seja, ela fala que não dá conta de segurar o xixi. Ela tem, quando dá vontade, ela tem que sair correndo. Dor suprapúbica e hematúria também, né? A presença de sangue na urina. Quais são... Obrigada. Desculpa. Quais são os sintomas suficientes para o diagnóstico nas gestantes? Uma vez afastadas as uretrites e as vaginites, né, a gente precisa afastar para depois dar o diagnóstico da cistite. Às vezes ela tem uma vaginose e se confunde muito os sintomas, né, arde para urinar também, então a gente tem que afastar essas outras hipóteses diagnósticas diferenciais. Prioritariamente o diagnóstico vai ser clínico, então se ela relata esses sintomas, pode já fazer tratamento. E a urocultura, ela vai servir somente para confirmar o seu diagnóstico e para dar seguimento dos casos, né, tratados empiricamente, para a gente saber se funcionou ou não, né? A cistite complicada, né, que é um pouquinho mais grave do que a cistite normal, ela ocorre na presença de sintomas característicos, como eu falei, e associados à hematúria franca, e ou febre associada, tá? Ela vai precisar, se você diagnosticar cistite complicada, ela vai precisar de uma assistência hospitalar, tá? Para fazer tratamento, porque ela vai precisar de antibiótico endovenoso. Pode passar, por favor. Cistites recorrentes, muito comum, né? É quando houver 2 ou mais episódios de ITU na gestação. Ou então, quando ela tiver 2 infecções urinárias nos últimos 6 meses, ou 3 nos últimos 12 meses antes de iniciar a gestação. Então, ela já fala para você aqui na primeira consulta que ela sempre teve infecções de urinas recorrentes, né? Então, essas são classificadas como cistites recorrentes. E quando é uma pielonefrite aguda, que é a ITU alta, né, a pielonefrite, ela vai ocorrer em 2% das gestações,
e ela pode ser decorrente de uma Itu baixa inicial não tratada, ou seja, aquela cistite que permaneceu, foi tratada inadequadamente ou nem tratada e evoluiu para pielonefrite. Ela é mais frequente no segundo e terceiro trimestre e vai acometer o rim direito, principalmente, em mais de 90% dos casos, né? Devido à anatomia da bexiga e tudo, ocorre essa prevalência aí de ocorrer mais no rim direito. Então, é muito comum uma mulher com quadro de pielonefrite reclamar de dor, de lombalgia do lado direito. E quando você vai ver os sintomas, é febre, é dor no flanco, é náuseas, vômitos, lombalgia e desconforto costovertebral. Então, não podemos subestimar as dores das gestantes, tá? É muito importante a gente estar avaliando sempre. Então, vai ter uma presença de piúria e o sinal de Jordânio, que é quando a gente faz aquela percussão nas costas da gestante, né, com uma batidinha, e ela já dá um pulo de dor, principalmente do lado direito. Como que eu vou tratar essa Itu? Quais são os antibióticos que eu posso utilizar e os mais recomendados? As categorias A e B, né, que são os primeiros que a gente precisa indicar, amoxicilina, amoxiclavulanato, ampicilina, cefuroxima, cefalexina e a principal, que é a primeira escolha no tratamento de Itu, que é a nitrofurantoína, de 100 miligramas a cada 6 horas. Nós só temos que nos atentar de recomendar esse uso nas últimas semanas de gestação, devido à possibilidade de ter hemólise, tá? Então, só tomar esse cuidado, mas a nitrofurantoína ela é a primeira escolha no tratamento de Itu, principalmente empiricamente, principalmente bacteriúria assintomática, por exemplo, né? Cistite. Foi feito um estudo aqui no Brasil e a região Nordeste também participou, Norte, Nordeste, sendo a nitrofurantoína com maior sensibilidade, mais eficácia no tratamento, por isso ela é recomendada como primeira escolha. As categorias C e D, que caso a gente tenha em mão um antibiograma ou a gente não consegue tratar com essas categorias A e B, nós podemos ainda utilizar a C e D, gentamicina, sulfametoxazol trimetoprim, que é o Bactrim, norfloxacino, ciprofloxacino e o cloramfenicol também, tá? Aqui, como eu falei, a sensibilidade bacteriana da nitrofurantoína é a maior, então vai de 86,5%, então é a que mais consegue combater mais facilmente as bactérias, e principalmente a Escherichia coli. Pode passar. E quanto à prevenção de recorrências, né? A gente trata e aí já fica praticamente esperando que essa gestante tenha novamente, porque nós sabemos que a chance de ter infecções recorrentes é muito grande nas gestantes. Então, o que nós podemos fazer para prevenir? A gente vai prevenir com a profilaxia, com antibióticos que vão reduzir em até 95% a chance de uma nova infecção e deve ser realizada quando houver história prévia de Itu, um episódio de pielonefrite durante a gravidez, se ela teve 2 ou mais Itu baixa na gestação, a gente já pode utilizar também a profilaxia. Itu baixa complicada com hematúria franca ou febre. Itu baixa associada a fatores de riscos importantes para recorrência, né? Às vezes ela tem diabetes, tem malformações genitais do sistema urinário, que podem causar esse fator de risco de recorrências de Itu, né? Às vezes ela tem até anemia falciforme também pode causar, é um fator de risco para ter recorrência de Itu. Refluxo vesículo uretral, que também pode acontecer.
E aí, então, se ela tem todas essas comorbidades, se inclui aí nesse quadro, você pode utilizar a profilaxia bacteriana. Pode passar, Carol. Agora eu vou explicar como que a gente utiliza essa prevenção com antibiótico, né? Vamos utilizar antibiótico oral uma vez ao dia, né? A gente pode utilizar nitrofurantoína de 50 a 6 miligramas, doses diárias, tá? Ou amoxicilina ou cefalexina, todas pela via oral e à noite. Por que à noite que eu tenho que passar para ela tomar? Por ser um momento de maior estase urinária e ter melhores resultados, tá? Então, ela vai utilizar, por exemplo, a nitrofurantoína 100 miligramas todos os dias, tá? Até ela ganhar o bebezinho dela, tá? Para a gente prevenir essas ITUs. A administração pós-coito nas situações específicas de ocorrências identificadas após as práticas sexuais. Ou seja, durante a consulta, você identificou que a queixa dela, né, de ardência, de dor a urinar, é sempre após a relação sexual. Então, você pode indicar para ela utilizar esse antibiótico após o coito, tá? Que também é uma medida preventiva muito eficaz. O extrato de cranberry, ele tem uma substância que chama proantocianidina. É uma substância que evita que a bactéria Escherichia coli crie adesão, né? Se adere com facilidade ali no trato uretral. Então, ele é uma terapia adjuvante muito eficaz. O chá, o suco de cranberry é bom? É, mas as cápsulas ou os comprimidos, eles são ainda mais eficazes, tá? Para esses tipos de recorrência. Então, a gente utiliza cápsula comprimido de 300 a 500 miligramas, a média mais utilizada são 400 miligramas, 2 vezes ao dia. A vitamina C também é um tratamento coadjuvante aí, que ajuda muito na dosagem de 100 miligramas dia, e ela vai reduzir 25% a recorrência de ITU nessa gestante. Pode passar. O que mais que nós temos que fazer para prevenir? Os cuidados gerais, né? Nos hábitos pessoais, por exemplo, tem que pedir para ela ingerir mais líquido, né? No mínimo 2 litros por dia. Fazer o esvaziamento vesical regular, não ficar segurando xixi, né? Ter micções programadas, né? Lembrar que ela tem que fazer xixi, porque senão fica ali segurando, e isso é um fator de risco também para ITU. Micção antes e após o coito. Isso é uma orientação tão importante, né, que até para as mulheres que não estão grávidas. A gente precisa fazer xixi antes da relação sexual e depois da relação sexual, imediatamente após a relação sexual, melhor dizendo, né? Por quê? Porque a urina, ela previne que tenha ascensão de bactérias pelo ureter, né? Então, quando a gente faz a urina, ela serve como um bactericida ali naquele momento, né? E evita também a bactéria de subir e a gente ter uma possível infecção do trato urinário relacionado aí à relação sexual. Higiene íntima adequada e tratamento de infecções vaginais, então se ela tem algum corrimento, precisa ser tratado, precisa orientar ela a fazer higiene íntima, né, certinha, que às vezes não está sabendo fazer, então são orientações básicas, para a gente às vezes é básico, mas para ela ainda é o desconhecimento. A realização de urocultura de controle. Então, a gente vai pedir a urocultura para ela colher 7 dias após o tratamento das ITUs, 7 dias depois que terminou os remédios, né, os antibióticos, e já deixa anotado, já deixa o pedido feito para essa gestante, ó, tal dia você já vai lá no laboratório e já colhe, né, a urocultura para não demorar muito, para a gente ver se realmente tratou, né, se teve sucesso no tratamento, ou se vai ter necessidade de indicar um outro antibiótico.
E também está recomendado fazer coleta mensal da urocultura para vigilância, né? Para aquelas gestantes que possuem fatores de riscos, como eu falei anteriormente, diabetes, anemia, obesidade, alguma malformação, tá bom? Pode passar. Bom, os slides acabaram. Eu espero ter contribuído com vocês, né? Com alguma informação aí relevante nesta tarde e fico à disposição para as dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no chat que a gente vai respondendo. Obrigada. Thaís, a fala está com você. Bom, doutora, já tem uma pergunta aqui no chat. Sabe-se que a MRPA é recomendável para diagnóstico precoce de hipertensão, como também de hipertensão gestacional. Quantas medições alteradas são suficientes para o diagnóstico? Ótima pergunta. Realmente, o mapinha, ele é muito recomendado, né, para diagnóstico precoce. Só lembrando que o diagnóstico da hipertensão gestacional nós só conseguimos fazer a partir da 20ª semana, mas também é muito importante ela estar já monitorando essa pressão, porque às vezes ela nem sabia que ela já tinha uma hipertensão, e aí você descobre no mapinha que ela fez, né? E aí esse mapinha ele é muito importante. E tão importante as recomendações, perguntar para ela, todas as vezes que você mediu essa pressãozinha em casa, ou na farmácia, ou no posto de saúde, você seguiu essas recomendações de estar sentadinha, né? Eu até gosto de colocar, quando a gente dá um mapinha para ela preencher, as recomendações lá embaixo, escritas, para elas não esquecerem que tem que estar com a bexiga vazia, né? Tem que estar sentada, descansada, sem ter praticado atividade física, sem ter tomado café, né? Com as pernas descruzadas, que é muito importante ter feito tudo certinho. As medições alteradas, são 3 medições alteradas, tá? Que se enquadram ali naqueles valores que eu citei, em diferentes momentos. Ou seja, lá no mapinha você identificou que ela tinha mais de 140, né? Mais de 3 vezes ou 3 vezes naquele mapinha em tempos diferentes, em dias diferentes, em horários diferentes, tá bom? Então, é o suficiente para você já enquadrar ela e já começar a fazer as medidas preventivas, tá bom? Espero ter respondido. Se tiver alguma dúvida a mais, pode estar fazendo a pergunta no chat, que a doutora vai estar. Acho muito importante esse momento, né, de fala, de troca, né, muitas dúvidas no período gestacional, essas gestantes passam por dúvidas, e não só, são diversas, né, como você falou, são diversas intercorrências que podem estar acontecendo. Você trouxe algumas apenas, né, que acaba que pode ser essas informações é que, assim, a gente consegue manejar essa gestante, né? Dar uma assistência para ela com segurança dentro das unidades básicas, sem aguardar que essa gestante, ela tenha, por exemplo, uma consulta com o alto risco, né? Então, já pensou se essa gestante demora aí 15 dias, 20 dias para ter uma consulta com alto risco e ela está ali sem a medicação, que você já pode iniciar, né? O alto risco não vai fazer nada muito diferente, não vai utilizar nenhuma medicação diferente dessa que eu trouxe para vocês. Então, vocês podem sim conversar com o médico conversar com a enfermeira e já começar a instituir o tratamento para ela, para que ela não fique esse tempo de espera desassistida de medicação, desassistida de prevenção, que é tão importante e faz diferença demais no prognóstico dessa mulher e desse bebê. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida em relação à infecção urinária, né? Que também, às vezes, é uma dificuldade para a gente de usar antibiótico, de tratar adequadamente. Vocês viram que eu trouxe alguns tratamentos coadjuvantes aos antibióticos que são bem importantes a gente fazer junto, né? Se ela tem
condição de, por exemplo, fazer o chá, o comprimido de cranberry, indique para ela usar, é muito importante, até para as outras mulheres que vocês fazem acompanhamento, que não são gestantes, elas podem se beneficiar, né? Se já tem um histórico aí de itu recorrente, elas podem sim se beneficiar. Houve o questionamento quanto à prescrição do antibiótico para essas gestantes, se o enfermeiro pode prescrever. Alguns antibióticos ainda são limitados, né, aos médicos, mas se você tem uma boa relação, uma boa equipe, você consegue entrar em contato diretamente com o seu médico e pedir para ele, orientar ele, né, a prescrever essa medicação, e juntos vocês fazem o acompanhamento, né? Eu sempre tive uma boa relação com a equipe, então isso ajudava muito na assistência. Nós vimos muita diferença, porque às vezes eu não tinha condição, devido ao volume de gestante, de acompanhar com tanta frequência aquela gestante. E aí, às vezes, se a enfermeira fosse esperar ela passar por mim, né, ela ia ficar aí 30 dias com infecção urinária, esperando para ser tratada, né? Então, assim, a conversa entre a equipe é muito importante, porque a gente precisa fazer o tratamento adequado em tempo hábil, em tempo precoce mesmo. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Eu vou ficar aqui até o finalzinho da oficina, né? Vai ter mais alguma apresentação e vocês podem ir colocando as dúvidas aqui, tá bom? Ela colocou aqui se no PEC, né, que é no prontuário eletrônico, se tem a consulta compartilhada. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Afirmando que tem, ok. Exatamente, é muito importante, né? Isso, a enfermeira pode compartilhar com o médico, pode identificar e já constatar ali com ele, né? Vocês tiveram acesso ali, estão com a gestante no consultório, vocês podem, né, contactar esse médico e já solicitar uma conduta adequada e o mais rápido possível. Obrigada, Isso tem que Vanessa, estar pela registrado. Exatamente. Ainda temos essa questão, né, dos prontuários eletrônicos, de tudo estar registrado, né? É importante o acompanhamento, mas que isso também esteja registrado, né? Para o próprio município, para o acompanhamento mesmo, o prontuário dessas gestantes está sempre atualizado, né? Muito obrigada, doutora. Como a doutora falou, ela vai estar conosco até o final da oficina, né? Caso surja alguma dúvida, podem estar colocando no chat que no final, na próxima apresentação, a gente responde as dúvidas de vocês. Reforçando a frequência, né? Vou estar colocando no chat novamente. Quem ainda não assinou, por favor, assine a frequência. É de suma importância o registro de vocês nessa oficina, né? E também para que a gente possa ter o contato de vocês. Surgiu uma questão com relação aos antibióticos de prevenção. Primeira dose à noite, tem risco à resistência? Olha, o risco de resistência é maior quando você prescreve um tratamento de antibiótico e ele não é feito com adesão. Às vezes, a gestante acontece muito. Você prescrever ali um antibiótico por 7 dias e quando cessa os sintomas que ela tinha, ela para de tomar, porque ela acha que não precisa mais. E aí, isso sim cria uma resistência, tá? Então, o benefício de você utilizar esse antibiótico profilático, né? Para essas gestantes que se enquadram em tu recorrente, tu baixa, caso de pielonefrite, gestante com fator de risco para tu recorrente, é muito maior do que você não utilizá-lo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, se você conseguiu sanar essa sua dúvida. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a senhora Carolina. Ela é fisioterapeuta obstetra. Atualmente, ela está no Hospital Maternidade Dona Regina
mas ela é membro da equipe matricial de humanização do Hospital e Maternidade Dona Regina. Carolina, você está conosco? Sim, estou aqui. Boa tarde. Boa tarde. Só antes de você iniciar, eu gostaria que a doutora respondesse só mais uma pergunta. Com relação ao uso de antibiótico de profilaxia após a relação sexual, é dose única? Isso, é utilizando a dose única do antibiótico, de preferência a nitrofurantoína, né, que ela é a primeira escolha, e todas as vezes após a relação sexual. Se você identificou que essa gestante sempre tem infecções após a relação sexual, né, então você pode utilizar essa prevenção desse estilo, né, a utilização de dose única após a relação sexual. Ok, obrigada, doutora. Carolina, a palavra está com você. Carol, pode colocar a apresentação da Carolina, por favor. Obrigada, a palavra está com você, Carolina. Então, boa tarde a todos. Como a Thaís falou, eu sou fisioterapeuta obstétrica, mas eu faço parte da equipe matricial de humanização do Dona Regina. Então, hoje eu já trabalho em Dona Regina há mais de 15 anos, já trabalhei na assistência, no pré-parto, mas hoje eu faço parte da equipe de humanização, muito voltada ainda para a questão de parto e nascimento, mas nessa área de capacitação, né, de colegiados, tanto capacitações internas como externas também, com o município de Palmas, com outros municípios, né, e hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho dos desafios, né, da preparação dessas gestantes nesse cenário do Covid, e os benefícios do parto normal, inclusive nessa época de Covid. Pode passar a apresentação, Carol, por favor? Então, assim, antes da gente começar a falar dessa questão hoje que a gente está vivendo do Covid, eu queria falar um pouquinho do que a gente faz, né? Como que é esse trabalho de preparação lá pelo Dona Regina. Então, já há muitos anos a gente fazia algumas oficinas nas unidades básicas com os grupos de gestante. Então, os profissionais da unidade reuniam as gestantes e chamavam a gente para fazer as oficinas, palestras, né, sobre o parto, o nascimento. Mas isso não acontecia com tanta frequência como a gente achava que seria importante, e também a gente resolveu levar esse momento para dentro do hospital para poder associar à visita guiada, né? Então, a visita guiada é uma coisa que fora da pandemia ela acontece, se a gestante chegar lá num dia, mesmo que não tenha curso, e ela pedir para conhecer o hospital, a gente leva, né? Mas essa visita vinculada ao curso, ela ficava muito mais produtiva, então a gente trouxe o curso para dentro do hospital. Quando ele era presencial, ele acontecia 2 vezes ao mês sempre, uma turma à tarde e uma turma à noite, e sempre que fosse necessário a gente abria outras turmas, já que no presencial tinha um limite de 20 pessoas no ginásio, que normalmente eram 2 binômios, porque normalmente a gente orientava que fosse a gestante e a pessoa que fosse estar com ela no dia do parto. Lembrando que existe uma lei do acompanhante, uma lei de direito à mulher também ter uma doula no parto, que está suspenso temporariamente devido ao Covid, né? Mas a gente sempre, no Dona Regina, em todos os setores, sempre teve liberdade de escolha do acompanhante. E mesmo hoje, não podendo ir ao parto, a gente sempre estimula para que as pessoas da família assistam o curso junto, né? Então, esse curso acontecia nesses 2 formatos, nessas 2 datas, às vezes, pode voltar a outra, por favor, apresentação. Isso, pode parar aí. E aí, quando precisava, a gente fazia outra, né? Esse curso dura mais ou menos umas 5 horas, e a gente fala muito do que vai acontecer no dia do parto, né? Quais os sinais de ir para a maternidade, se a bolsa romper e tal. Então, trabalhando, ajudando muito a melhorar o emocional dessa mulher, o psicológico, os medos, as dúvidas, né? Então, quando começou o primeiro isolamento que a gente teve, que parou tudo, o primeiro curso, que era o 2º de março, a gente suspendeu, mas rapidinho a gente tentou organizar um curso online, já que
os medos iam aumentar, né, as incertezas, a questão de não poder levar o acompanhante, e assim está acontecendo até hoje. Então, a gente tem o curso, pode passar, a gente tem o curso de preparação para o parto, a outra laranjinha, isso. Isso. A gente tem o curso de preparação para o parto, que ele tem acontecido uma vez por mês, porque ele não tem limite de pessoas, né? Então, a gente até fala que mesmo quando voltar... Pode voltar a apresentação para mim, Carol, naquele laranjinha, por favor, eu não sei por que está passando, já foi até o fim. E a gente tem, então, esse curso, né, uma vez por mês, online, e aí a gente até comentou que quando voltar presencial, a gente pretende manter um curso online, pelo menos a cada 2 meses, porque hoje a gente tem pessoas de outros municípios que podem participar e até de outros estados, então essa foi a vantagem desse formato online, né? A gente já tinha também a oficina de amamentação, em parceria com a Valquíria, que falou até hoje de manhã, que acontece normalmente a cada 2, 3 meses, e também passamos para o formato online. Oi? Só um minutinho. Meu computador deu uma travada aqui, e aí, por isso que estava passando as apresentações, eu não estava nem conseguindo abrir o microfone. Queria ver se outra pessoa poderia colocar. A Mila, pode colocar, por favor? Eu posso colocar, Carol. Só um minutinho. Só Pode interrompe a minha apresentação, que eu não estou conseguindo nem interromper. Vou tentar colocar aqui, Carol. Tá. Só um minutinho, pessoal. Foi apenas um probleminha técnico. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então, Pode deixar naquele slide que tem os cursos e o telefone da humanização, e aí eu vou falando que as pessoas também podem ir anotando o laranjinha, é esse. Obrigada. Então, assim, essa oficina de amamentação e esse curso de preparação para o parto já eram ações que a gente tinha antes da pandemia, né? E aí, assim, alguns desafios que todos devem estar percebendo, né, que nessa época dessa preparação, então a gente tem um número as mulheres com muito medo de sair de casa, até para ir fazer o pré-natal, acredito que deve estar sendo bem mais complicado em relação a isso. Elas não, o medo, né, principalmente, a insegurança delas, não só em relação ao Covid, mas falando do parto, essa questão de não poder levar o acompanhante, de não poder ter uma doula, né, esse tempo de internação dentro do hospital com outras pessoas, já que a gente sabe que no alojamento conjunto os quartos são de 3, 4 leitos, né? Então, tudo isso fez com que a gente pensasse também em outras estratégias para aumentar a participação dessas gestantes, né? Eu tinha até comentado anteriormente que a gente tem ações dentro do hospital, né? E temos ações externas também. Então, a gente já fez algumas capacitações com as equipes, né? Dos municípios. A doutora Ingrid até comentou ontem que ela, inclusive, participou. Então, a gente fez uma ação em 2019
com os coordenadores das unidades, com os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, né, para falar um pouquinho sobre o curso, como está o cenário do parto e nascimento hoje no Dona Regina, para eles entenderem o que né, porque eu tive experiências nesses encontros de agentes que ganharam bebê há 15 anos atrás e nunca mais foram no Dona Regina, não sabe as mudanças que aconteceram. Então, esses momentos foram importantes, né, para que esses profissionais entendessem o que é esse curso e orientassem as mulheres a participar. Inclusive, hoje, como o curso está... A gente sempre abriu, mesmo quando era presencial, a gente sempre abria vaga para os profissionais, tanto os profissionais de serviço público, estado, município, como também hospitais particulares. A gente já teve profissionais, né, que quiseram fazer. Mas era um pouco mais limitado por conta do espaço, a gente dava preferência para gestantes, lógico, né? Então, agora não, agora a gente tem mais liberdade para abrir vaga, então, quem quiser participar do curso, né? A gente tem, inclusive, todo curso tem uma residente de obstetrícia, de enfermagem obstétrica, técnicos, né, que participam, então está aberto também para vocês. As inscrições são feitas por esse número que está aí, tanto para profissionais quanto para gestantes, né? Então, assim, a gente fez essa capacitação para estimular essa indicação do curso, entender como que acontecia, né? E aí, com esses desafios, com essas demandas psicológicas que aumentaram muito das gestantes, na pandemia a gente criou mais uma ação que chama Pré-Natal Psicológico. Essa oficina de amamentação e esse curso de preparação para o parto é só de um dia, mas o pré-natal psicológico, nós temos 3 psicólogas na nossa equipe, então é um trabalho que é feito em grupo com as gestantes, online, né, um encontro a cada 15 dias, e aí é um grupo fechado, são 8 encontros que começa e termina todo mundo junto, e isso está sendo muito importante para essas mulheres, né, para elas poderem falar sobre os medos, as inseguranças, né, e ir mais preparadas, mais tranquilas para esse parto. Toda mulher que faz a inscrição para esse curso, qualquer um desses cursos, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente adiciona elas assim que elas fazem a inscrição, e nós, da equipe matricial de humanização, todas fazemos parte desse grupo. Tentamos dar um suporte para elas nesse grupo maior, mas a gente deixa bem claro que a gente não consegue o tempo todo, porque é muita gente, muita conversa, né? Mas sempre que possível a gente dá uma passadinha lá, passa alguma informação, e principalmente quando chega na semana do curso, a gente coloca a lista de quem vai participar do curso daquele mês, e aí sim adiciona essas mulheres no curso, no grupo específico, né? Do curso de preparação do parto ou da oficina de amamentação. Quando a mulher liga para fazer a inscrição, a gestante, desculpa, gente, tá? Pronto. O celular está no silencioso, mas a Siri resolveu falar. Quando ela liga, na verdade, tanto o curso de preparação para o parto como a oficina de amamentação, o ideal é que ela faça no último trimestre de gravidez, né? Principalmente o curso de preparação para o parto, é muita informação do dia do parto, de que horas ir para o hospital, se a bolsa romper, o sangramento, e o bebê passar da hora, e as contrações. Então, se ela faz esse curso com 12 semanas, quando chegar lá perto do parto, ela já vai ter esquecido muita coisa. Então, algumas mulheres ligam, e elas podem ligar no início da gestação, porque a gente já tem o agendamento de curso do ano inteiro, né? E a gente explica isso para elas e inscreve no curso numa data ideal para ela. Mas ela já entra para esse grupo do WhatsApp. E aí, então, quando for a semana do curso dela, a gente vai colocar a lista lá no grupo maior e adicioná-la no grupo de WhatsApp específico do curso. Esse grupo, ele é menor, porque ele é só das mulheres que vão participar do curso daquele mês. E aí lá a gente consegue dar uma atenção maior, né? E elas estão no último trimestre, que é onde tem mais dúvidas, tal, e colocar material. Então, a gente coloca material do curso, alguns textos, alguns vídeos, algumas coisas que a gente acha importante também para ela ler, né? Assistir. Os certificados também a gente envia, e elas ficam nesse grupo menor até que a gente tenha o próximo curso, e aí a gente exclui e adiciona as novatas. E assim a gente mantém também esse contato mais próximo com essas mulheres.
só o grupo de WhatsApp do pré-natal psicológico, que daí é formado pelas psicólogas apenas, porque elas acabam conversando demandas que vêm também das rodas, né? E ela mantém, então, esse grupo durante aquele pré-natal psicológico daqueles 8 encontros. Então, assim, hoje o que a gente tem feito, né? Para a preparação dessas gestantes a nível do Hospital Dona Regina. A gente fez também um vídeo que eu até disponibilizei para as meninas ontem, um vídeo que está disponível no YouTube da visita guiada. Como não está acontecendo, nós fizemos esse vídeo mostrando todo o fluxo, o percurso delas, o pré-parto, o alojamento conjunto, o banco de leite, para elas conhecerem um pouquinho o ambiente onde elas vão ganhar o bebê, né? E aí a gente colocou no YouTube, porque era um meio mais fácil de poder divulgar e as pessoas assistirem, porque o vídeo ficou um pouquinho grande, não dava para mandar pelo WhatsApp. Então, também foi uma forma de trazê-las para dentro do hospital no momento que não está podendo entrar, né? Com a frequência que tinha antes. Eu queria lembrar, gente, a importância, né, dessa participação também do município, né, nesse contexto de preparação para essas gestantes. Elas têm um vínculo muito grande, né, com o município, com a unidade básica, com os profissionais que trabalham ali, com os agentes, né, de saúde. Por isso que a gente acha importante, muito importante, ter esse momento com o município sempre que possível, que a equipe do município possa participar também desses cursos, desses momentos para a gente trocar ideias, né, e para falar a mesma linguagem, porque é o lugar onde elas se sentem mais seguras, são os profissionais que elas têm mais contato. Por mais que elas façam o curso, elas estão ali com a gente um dia, né? Então, é extremamente importante essas informações também serem passadas através dos profissionais do município, né? Eu estava comentando ontem também com a doutora Ingrid, que ela estava falando de infecção de urina, né? E aí a gente, durante o curso, a gente fala muito sobre a fisiologia do parto, a fisiologia hormonal, né? Há um pouquinho da anatomia, né, desses músculos, ligamentos, fáscias, para elas entenderem como funciona o corpo e como essa fisiologia é perfeita, né? Porque muitas ainda acham que a gente só estimula o parto normal porque a alta é mais rápida, porque é mais barato, né? Enfim. Então a gente aproveita esse momento para elas entenderem o porquê desse estímulo ao parto normal, do quanto é importante não só o parto, mas o trabalho de parto, e por isso que é indicada muitas vezes a indução, por isso que é indicado, mesmo se for fazer uma cesárea, se puder esperar o trabalho de parto, sinal que o bebê dá de que ele está pronto, né? Então a gente conversa muito sobre isso. E aí hoje, nessa época de pandemia, eu aproveito muito esse momento para falar sobre algumas rotinas que têm ficado um pouco fora da rotina, né? Algumas atitudes que a gente tomava mais. Por exemplo, atividade física, né? Mesmo aquela gestante que não fazia atividade física, ela subia e descia escada, às vezes, onde morava no prédio, andava até o ponto de ônibus, ia no supermercado, dava uma voltinha no shopping, na praça, e agora elas estão um pouco saindo, algumas nem mercado fazem, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre a importância do movimento na gestação, da mobilização, a gente passa vídeos de exercícios para elas fazerem lá no grupo do WhatsApp, eu mostro também no dia da aula, mas a gente deixa disponível também alguns vídeos para elas fazerem em casa, dançar, colocar música né, na internet e dançar, mexer muito o quadril, ficar de cócoras, fazer trabalho de períneo, a gente ensina a fazer a massagem perineal, a trabalhar também a contração do assoalho pélvico e a importância que esse grupo muscular tem em toda a gestação, no trabalho de parto e no pós-parto, né? Falo muito para elas sobre a ingesta de água, porque a gente sabe que tá todo mundo bebendo menos água, porque a gente está ficando mais parado, então a gente tem que se policiar. E aí eu falo, né, sobre a questão da infecção de urina, que na gestação ela é muito mais silenciosa, porque ela se confunde os sintomas com os sintomas próprios da gestação, como dor na lombar, como dor no baixo ventre, ali na região do pubis. Então, eu sempre falo para elas ficarem atentas a esses sinais, beberem muita água, né, sabendo que a maior incidência de parto prematuro é por conta de infecção de urina na gestação. Então, a gente fala muito sobre isso, né? E o quanto é importante esse momento também, essas orientações vindas, né, dos profissionais que estão com ela no dia a dia do pré-natal. Inclusive, ontem também a gente
falou sobre isso e muita gente acha estranho, porque antigamente, quem é mais antigo nas unidades pode confirmar comigo que se falava em alta do pré-natal com 37 semanas e que a partir dali elas podiam ir para Dona Regina com qualquer coisa que sentissem, né? E então a gente explica para elas que não, né? Que se elas sentirem alguma coisa e for horário aberto da unidade, elas podem ir lá para ter primeiro contato com os profissionais que elas já conhecem, que tem toda a história dela de pré-natal, né? Fala muito sobre os alarmes falsos, porque principalmente mãe de primeira viagem sente uma contração um pouquinho mais forte, já acha que está entrando em trabalho de parto, tem que correr para o hospital. E nunca isso foi bom, ainda mais agora com a questão do Covid, né? Então, quanto menos tempo elas puderem ficar no hospital, entrar realmente, internar em trabalho de parto ativo, e a gente fala sobre isso no curso, em fase latente, fase ativa de trabalho de parto, ensina elas a usarem o aplicativo de contagem de contração, falo muito sobre os alarmes falsos, né? Eu sempre brinco até que quando começa a achar que está embalando, tomar um banho quente, ficar lá embaixo do chuveiro, meu marido fala que se ele fosse minha gestante, eu mandasse ele tomar banho, ele ia ficar pé da vida, né? Porque a gestante liga para mim, eu sou doula também, e aí liga falando que está com muita contração, e eu falo para ela tomar um banho quente, ficar lá embaixo do chuveiro, porque a gente sabe que realmente isso, se for alarme falso, vai parar e ela não vai ter que ficar toda hora saindo de casa, indo no hospital para avaliar, né? Então, a gente fala muito sobre isso para que ela possa ficar o menor tempo possível no hospital, porque é o melhor, né? Porque isso tem menos risco de ter intervenções desnecessárias, de evoluir para uma cesárea desnecessária, e principalmente hoje, porque já que ela não pode levar o acompanhante dela, que ela possa ficar em casa mais tempo com a família, com esse acompanhante, e ele possa participar mais desse momento que é deles, né? Seja marido, seja mãe, seja quem for, esse acompanhante que seria de escolha da mulher. Outra coisa que a gente também faz é porque, assim, como hoje a gente só tem um curso por mês, a gente tem um curso gravado, a gente tem um grupo no Facebook, tanto do curso de preparação para o parto, como da oficina de amamentação, é um grupo fechado, né? E lá dentro desse grupo a gente tem um curso de preparação gravado e um curso e uma oficina gravada. E aí, se a mulher, por exemplo, a gente fez o curso do mês ontem, e ela liga hoje para fazer a inscrição e ela já está com 38, 39 semanas. Provavelmente ela não vai dar tempo dela assistir o do mês que vem. Então, aí a gente explica para elas, fala do grupo do Facebook, pede para elas entrarem, mesmo aquelas mulheres que não têm Facebook, pode usar um Facebook emprestado, né? Ou até criar um, que é tão rapidinho só para isso, depois excluir. E aí a gente pede para elas avisarem. Quando pedirem para entrar, a gente autoriza. Eu sempre oriento a assistir o curso com um papel e uma caneta para ela ir anotando as dúvidas, e depois elas entram em contato com a gente no grupo ou no privado, e a gente manda todo o material para que ela possa ter essas informações, mesmo que não ao vivo, né? Mas que ela possa assistir também esses online para poder ter as informações, e a gente orienta que os familiares assistam, né? A gente sabe o tanto que é importante a opinião, o tanto que essa família interfere nesse processo. Então, se essa família não estiver a favor, não entender esse processo também de trabalho de parto e parto, vai ficar muito mais difícil para ela, ainda mais hoje que ela vai ficar mais em casa com eles e que essa pessoa não vai estar com ela no hospital. Então, também a gente estimula muito a participação da família, que não ao vivo, porque a gente faz à tarde, mas pelo menos assistir o gravado depois e tirar alguma dúvida com a gente, né? Então, em relação a essas capacitações, né, esses cursos, essa preparação, o que a gente tem feito é isso hoje, né, tanto para gestantes como para as equipes, e aí eu repito, né, que vocês podem ficar à vontade em participar. Quem não teve a oportunidade de participar com a gente em 2019, pessoas de outros municípios, né, a gente sempre fez muito ia-nos na maternidades, né, e hoje está tudo suspenso. Eu falo que nós, da equipe matricial de humanização, sempre trabalhamos com aglomerações. Então, muitas ações nossas estão comprometidas por conta disso, mas a gente está tendo essa oportunidade de transmitir essas coisas pelo online, né? Pode passar, por favor.
A gente tem esse folder, depois eu vou até mandar para vocês, acho que eu não mandei ontem. A gente fez esse folder que a gente entregava e agora a gente manda também no grupo, né? Pode passar. Então, nele fala, tem quebrando alguns mitos, né, sobre parto normal e cesariana. A gente coloca aí as imagens de movimentos, de posições que elas podem fazer, que isso tem um banner, né, no leito do pré-parto, em cada leito tem um, mas a gente já coloca, para elas entenderem também a importância da movimentação. Então, também é um instrumento que a gente já tinha, né, no formato de folder que a gente entregava no dia do curso, mas que a gente ainda mantém enviando no online. A gente também envia alguns vídeos, a gente tem também um folderzinho sobre violência obstétrica, né, que a gente também manda para elas. Então, alguns materiais que a gente vem produzindo nesses tempos que a gente faz o curso e que a gente continua disponibilizando para elas. Pode passar. Quando a gente fala, né, em relação ao parto normal e a cesariana hoje, sempre, e principalmente hoje com o Covid, não tem muita novidade em relação por que o parto normal seria melhor do que a cesariana. Na verdade, é aquilo que a gente já sabe. Mas lembrando que, se essa mulher está com Covid assintomática ou com sintomas muito leves, ou a questão de repente, ficar muito tempo no hospital, ter uma imunidade que pode baixar depois de uma cirurgia, né? Ficando mais vulnerável. Então, é em cima daquilo que a gente já sabe dos benefícios do parto normal, que a gente continua pensando nisso, né, e falando e afirmando que o parto normal é a melhor opção. É lógico, gente, que nós estamos falando numa situação fisiológica, tá? Nós estamos falando de situações onde muitas pessoas pensam assim, é melhor fazer uma cesariana, acho que é mais seguro. Muita gente ainda pensa que a cesariana é mais segura, né? Porque aí eu marco, enfim, fico mais segura, e na verdade não é isso, né? Agora, uma gestante que está com Covid, que está grave, que está correndo risco mãe e bebê, e que tem que operar para tirar esse bebê, é lógico que a cesariana, como sempre, veio para salvar vidas nesse momento. Mas vamos relembrar alguns benefícios, então, desse parto normal, né? Menos problemas respiratórios do bebê, porque a gente sabe que um dos sinais para entrar em trabalho de parto é o amadurecimento do bebê, né? Excluindo patologias que podem levar a trabalho de parto prematuro, né? E a cesárea agendada, não, porque o bebê tem mais de um mês para nascer, né? E a gente não pode garantir que ele vai estar realmente pronto, e a gente sabe que de situações que realmente fizeram uma cesárea, porque teoricamente com 38 semanas o bebê está pronto, e às vezes o bebê nasce realmente com desconforto respiratório. Então, a gente sabe que o parto normal faz com que diminua esses problemas respiratórios do bebê. Uma recuperação mais rápida no pós-parto, né? Diminui o tempo de internação, a mulher está mais disposta, a imunidade fica melhor, menos baixa do que depois de uma cirurgia, né? As complicações são menos frequentes no parto normal, menos dor no pós-parto, e isso hoje é mais importante ainda, porque as mulheres estão tendo uma rede de apoio menor, né? Tem muitas avós que não podem ficar junto, o fluxo de pessoas em casa para poder ajudar está muito menor, então ela está precisando mais dela mesmo, né, nesse processo de pós-parto. A amamentação fica facilitada pela liberação dos hormônios de trabalho de parto, mas também por essa disposição da mulher no pós-parto, né? Menos risco do bebê nascer prematuro e menor tempo de internação, como a gente já falou. Pode passar. E na cesariana eletiva, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde fala que é no máximo 15% de casos que realmente tem complicações para indicar uma cesárea, né? E que aqui no Brasil a gente tem um índice muito grande de 70% a 80% de cesariana. Então, muitas dessas cesarianas realmente são eletivas, né? Elas não têm uma indicação clínica para acontecer. E aí as complicações de anestesia da cirurgia é muito maior, hemorragias e infecções, né? A perda de sangue é maior, e elas não sabem disso, porque o sangue do parto normal elas veem e o sangue da cesárea não, né? Então elas acham que perde muito mais sangue no parto normal, né? Tem uma hospitalização mais prolongada, apesar que os médicos estão tentando diminuir, né, esse tempo agora na época de Covid, mas tem um tempo mínimo que ainda é maior que o parto normal por conta do processo de cirúrgico, né? Traz mais
chance de ter um bebê prematuro, como a gente já falou, né? Problemas em futuras gestações e a separação da mãe e do bebê, que graças a Deus também tem diminuído. A gente tem conseguido fazer cada vez mais o contato pele a pele, né, do bebê com a mãe, pele a pele mesmo, onde o bebê vai para o colo da mãe assim que nasce e consegue mamar naquela primeira hora, né, que a Valquíria falou, né, na primeira hora de ouro do bebê, que é tão importante a amamentação. Então, isso tem diminuído, mas querendo ou não, dá um intervalo maior nesse primeiro momento da mãe e do bebê. Então, eu conversei com alguns médicos, falei com o Braulio, que é referência na obstetrícia também, e ele já tinha comentado que conversou com a Melânia, falando sobre como estão as pesquisas hoje em relação ao parto e ao Covid, e a gente não tem nada ainda muito palpável, até porque uma mulher que está muito grave, que faz uma cesariana de urgência, ela tem muito mais risco de ir a óbito porque ela já estava grave, né? Então, assim, o que tem se falado são em relação realmente ao que a gente já sabe do parto normal e da cesariana marcada sem uma indicação clínica real, né? O nosso hospital, ele se adaptou, então, ao COVID, né? Ele não é referência para COVID, mas a gestante que está com suspeita de COVID ou com COVID que está em sintomas leves, ela fica no Dona Regina. Então, a gente tem um espaço que foi montado na segunda recepção, sem ser a recepção... Oi, Adri! Agora que eu vi seu rostinho aí. Saudade de você. Sem ser a entrada principal, né? A outra entrada lá da esquina do hospital, aquele espaço foi fechado, onde tinha alguns consultórios, e é o espaço COVID. Então, a gestante, independente do tempo de gestação, que não está precisando de aporte ventilatório, ela fica lá, tem uma equipe, e dentro desse espaço tem uma sala onde acontece o parto normal. Então, essa gestante que está com suspeita ou confirmação de COVID, com sintomas leves e que pode evoluir para o parto normal, ela não é transferida para o pré-parto ou para o centro cirúrgico. Da mesma forma que no pré-parto a gente sabe que também acontece o parto lá no pré-parto, né? Ela não é mais transferida para o centro cirúrgico. Então, ela tem todo esse suporte lá mesmo, tá? E aí, no espaço onde era o método canguru, que é no mesmo andar da ginecologia, é outro espaço 19, onde ficam as puérperas. Então, as puérperas com COVID positivo ou com suspeita também ficam nesse espaço. Aquela gestante que está no Dona Regina, que começa a agravar, começa a complicar, ela é transferida para o HGP. E aquelas gestantes que testaram positivo e que estão assintomáticas, elas têm toda a orientação de fazer o isolamento e ter esse acompanhamento quando necessário, né, caso os sintomas apareçam ou se agravem. Então, a realidade, lógico, tem uma gestante que está no espaço COVID e que não está evoluindo para o parto normal, ou ela está um pouco mais complicada, ou realmente teve uma indicação de cesárea no processo de trabalho de parto, ela é feita no bloco cirúrgico, com todo cuidado, né, com as salas específicas e tal para fazer. Já houveram cesáreas no HGP de gestantes que estavam internadas, entubadas, e aí a equipe foi para lá para poder fazer a cesárea, porque não tinha condições de transferir essa mulher para Dona Regina pela gravidade do caso, né? Mas hoje é isso que está acontecendo. Não está podendo entrar acompanhante doula ainda, a não ser acompanhante com gestante menor de idade, com alguma alteração que a psicologia ou a equipe médica acha necessário, e gemelares, né? Porque aí fica muito complicado para essa mãe nesse puerpério imediato, cuidar de 2 bebês sozinhas, e a equipe, por mais que tenha tentado dar uma assistência mais próxima, sabendo de toda essa situação, a gente não tem pessoal para, né, dar o suporte que o acompanhante daria, vamos dizer assim, estando ali com eles mais próximo, né? Então, acho que é isso, assim, que eu tinha para falar, né? A gente tem um tempo aí para trocar ideia, para vocês fazerem perguntas, para a gente tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Isso mesmo, Carolina, é um tema bastante importante, né? Como a gente relata, né? Essa gestante, ela passa tanto pela atenção primária, quanto pelas maternidades, né? É importante essa integração, esse momento de
integração entre os pontos da rede, né? A gente sabe dessa importância. É um momento realmente de esclarecimento, né, dessas gestantes. Muitas são mães de primeira viagem, com muitas dúvidas, medos, receios, ouvem diversas histórias, e a gente sabe que isso influencia, sim, que a família tem um papel muito importante nesse processo, os profissionais de saúde que estão diretamente ligados a ela na atenção primária, né, tem esse contato, é importante frisar essa importância desse elo de ligação delas com os profissionais que estão diretamente ligados à atenção primária, mas também essa integração com o hospital, com a maternidade. A gente sabe que muitos dos medos delas é essas complicações nas maternidades, mas é realmente importante essa integração, e eu acho que a sua fala veio muito a somar com relação a isso. Ela colocou, houve uma pergunta aqui no chat, qual Face está disponível os vídeos? Não, os vídeos não tem. Tem aula gravada no grupo do Face, mas aí eu vou fazer, porque é assim, o grupo do Face é fechado. Então, eu teria que saber quem é para poder autorizar a entrar, né? Mas o que tem lá é a aula gravada. O vídeo que eu falei da visita guiada, eu disponibilizei para vocês no grupo do WhatsApp do nosso momento hoje, para vocês poderem enviar, porque ele está disponível no YouTube. Agora, o grupo do Face é fechado, então teria que, se quiser passar o meu contato, ou mesmo falar com a gente lá no telefone da humanização, porque aí vocês, quem tiver interesse em assistir o curso gravado, vocês entram em contato com a gente para passar o nome do Face de vocês para a gente poder autorizar a entrada, porque a gente não deixou ele aberto, porque aí a gente perde muito o controle de quem está, né? E não é esse o objetivo, tá? Mas aí vocês podem falar no telefone que eu coloquei no slide, vou repetir agora, se quiser colocar no chat também, que é o 3218-7790, né? Que é da humanização. E aí vocês falam o nome do Face e a gente autoriza para poder assistir. E se quiser assistir o ao vivo, para poder tirar dúvidas, tal, vocês podem fazer a inscrição por lá, e que vocês vão participar do próximo mês, enfim, da data que for melhor para vocês. A gente tem data do ano todo já. Ok, muito obrigada. A gente vai... Deixa eu só ressaltar uma coisa, Thaís, que é extremamente importante, que eu falo que quanto mais a gente estuda, né, o parto normal, o parto fisiológico, a gente sabe o quanto é importante essa mulher estar segura, né, ter essa vinculação com a equipe, tanto que está fazendo o pré-natal dela, quanto que vai estar com ela no dia do parto. Então, no dia do curso, a gente fala muito sobre essa fisiologia hormonal do parto, porque isso está diretamente ligado ao emocional dela. A gente sabe que a mulher que está com muito medo, que libera muita adrenalina, não vai liberar ocitocina, não vai liberar prostaglandina da mesma forma que uma que está confiante, que está entendendo do processo. Quando a gente fala de indução também, porque elas acham a indução às vezes um absurdo, que aquilo é perigoso, que não precisava daquilo, que podia fazer uma cesariana, né? Então a gente também explica todo esse processo para elas da forma mais simples, mais fácil possível, mas para que elas entendam o quanto é importante elas, né? Porque muitas gestantes passam a bola do parto para o profissional, para o médico, para a enfermeira, né? Como se eles fossem resolver. Às vezes o bebê está começando a coroar e elas ficam, puxa, tira esse neném daí, né? Então, empurra, enfim, é importante que elas entendam que é um processo dela, que ela é a protagonista daquele parto e que tudo está dentro do corpo dela. É importante ter uma equipe competente, que ela confia, que ela se sinta segura, sim. Mas o mais importante é a gestante, e ela tem que ter informação para isso, para que ela vá, né, e deixe liberar esses hormônios tão importantes para a evolução do trabalho de parto, né? Então, é muito importante, por isso que eu acho importante também o pessoal da atenção básica ter essas capacitações, da gente poder trocar essas ideias, porque muita gente que não trabalha na assistência ao parto acaba que às vezes não faz essas atualizações referentes a isso, né? A gente acaba se atualizando mais naquilo que está na nossa área, né? Então, é importante para a gente poder cada vez mais falar sobre essas questões que ela possa ter esse suporte em todos os momentos de pré-natal, parto e puerpério, né? Sim, com certeza.
Eu vou disponibilizar o link do vídeo da visita que você passou ontem, eu vou disponibilizar no chat, né? Como você falou, está no YouTube. A Lidiane, ela falou aqui, ela teve uma fala que essas preparações são importantíssimas, que ela participou na primeira gestação dela e fez uma grande diferença. Parabéns Que pelo bom. belíssimo trabalho. Que bom. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, seja para a doutora Ingrid ou para a Carolina, pode estar colocando no chat. Eu disponibilizei já o link da visita e é como a Carolina falou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando diretamente em contato com o setor da imunização da dona Regina, né? Para mais informações, mais esclarecimentos, estamos à disposição, tanto a Carolina, a doutora Ingrid, quanto todos os técnicos da Diretoria de Atenção Primária estão disponíveis para os municípios, estamos abertos. Esse é um momento de nos unirmos forças, unirmos conhecimento. Estamos vivendo um momento extremamente complicado, extremamente difícil, não só de óbitos maternos e infantis, mas de toda a população. A gente sabe que não são apenas números, são pessoas, são nomes, estão cada vez mais próximos de nós, e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar as nossas rotinas, né? Não só com relação à mortalidade materna e infantil, com relação a tudo. A gente sabe que o papel importante que a atenção primária tem, o papel de extrema importância que ele tem que desempenhar, que ele não atende apenas gestantes, atende todas as doenças crônicas, a população como um todo. Então, assim, somos porta de entrada e é importantíssimo a gente estar trabalhando isso. Mas estamos aqui com foco no pré-natal, com foco nas gestantes, com foco num trabalho de excelência. Então, assim, eu gostaria de agradecer novamente a participação da Carolina, da doutora Thaís, eu queria falar uma coisa que a gente conversou ontem, da importância também dos profissionais que estão no dia a dia com elas no pré-natal, de ressaltar a importância do isolamento, né? Porque a gente ainda, como você falou ontem, né? É chá de fralda, é chá revelação, é visita disso, visita daquilo, é o povo que vem de fora. Infelizmente, a gente sabe que é um momento de muita partilha, né? Um momento de muita alegria da família, a gestação e o nascimento, mas elas têm que se atentar. Ontem a doutora Ingrid também falou dos riscos de um parto prematuro devido ao Covid, de toda a alteração fisiológica que acontece no corpo dela, a imunidade, as alterações de órgãos. A gente hoje não sabe ainda o que pode acontecer no corpo de uma pessoa que tem Covid, e até quando já está negativo, né, as sequelas que ficam. Então, elas têm que entender, né, dessa importância. Não é para amedrontar, deixá-las desesperadas, mas para que elas tenham consciência que não é brincadeira, não. E que a coisa pode se agravar a qualquer momento, né? E que ali são dois seres. E se ela não tem medo por ela, eu falo que quando a gente fica grávida, a gente já pensa tudo no bebê, né? Então, que pense no bebê para se guardar e para fazer tudo o que for possível para correr menos risco, né? Esse é, na verdade, um papel, assim, essencial nesse momento, porque a gente viveu, na verdade, um período de, como se diz, de uma falsa resolução Proteção. da pandemia, né? Parecia que estava acabando tudo, todo mundo estava tranquilo, achando que ia voltar ao normal, e de repente veio aquele estrago todo, que foi o mês de fevereiro, março, aí assustando a gente, com os óbitos, com as internações. Então, nós percebemos que esse ano a transmissibilidade desse vírus aumentou muito mais, ou seja, as mutações virais do ano passado repercutiram esse ano com muito mais ocupação de leito clínico, leito de UTI, e as gestantes entraram no grupo de risco, né? Aumentou muito, né? Aumentou muito. Aumentou as mortes maternas, aumentou os partos prematuros. Então, a gente não pode negligenciar e levar para essa gestante a responsabilidade que ela tem, né? De quanto mais ela se expõe, maior a chance dela contrair esse vírus e ter problemas na gravidez e no parto.
né? Então, ela vai, sim, correr riscos, o neném dela vai correr riscos. Infelizmente, a gente não consegue definir exatamente características desses riscos ainda, mas nós já sabemos que tem, sim, risco. Então, ela entra no grupo de risco para que a gente possa monitorar mais, estar mais atento com esse grupo, né, que são as gestantes. Pior ainda se ela tiver um fator de risco para ser acompanhada, por exemplo, no alto risco, né? Obesidade, diabetes, hipertensão. Então, é um momento da gente conscientizar e trazer para ela a responsabilidade, que não adianta fazer chá, como é que eles estão Chá fazendo? revelação, chá de fralda. Tem o chá de fralda, carreata de fralda, chá de fralda que estão fazendo agora, né? Não adianta, porque nós sabemos que nesses momentos que passa ali o carro, Sempre pode estar bobeia. dentro da sacolinha, dentro do presente, entendeu? Então, assim, existe possibilidade, sim, de contaminação. É um momento lindo, é um momento que todo mundo quer celebrar, a família quer celebrar, mas precisa ter mais cuidado, então, viu? Porque os números de contaminação na gestante são muito altos e, consequentemente, as complicações também. Então, Sim. informar, utilizar as redes sociais, o WhatsApp dessas gestantes, né? Enviando para elas as recomendações todos os dias, para ela não se esquecer, né? De usar a máscara o tempo todo, principalmente, por exemplo, o marido sai para trabalhar e ela vai estar em casa, agora a gente sabe que tem a lei, né, que permite que ela trabalhe remotamente, já é um ganho muito grande para elas, devido a essa preocupação toda que o Ministério tem agora com elas, né? Não é à toa, não é à toa essa preocupação. Então, a gente tem que alertar elas a ficarem mesmo em casa, a utilizarem máscara, né? O marido sai para trabalhar e pode voltar com vírus e passar para ela, né? A mãe dela que vai visitar ela, fazer uma visitinha que seja rapidinha, passa para ela também, né? Então, higienizar as mãos, uso de máscara, distanciamento, tem que continuar, infelizmente. Exatamente, doutora. Muito importante a sua fala, né? Eu ia reforçar a questão dessa nova lei. Inclusive, eu vou colocar ela agora no chat, né? A Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre o afastamento, né, dessas gestantes, dessas atividades presenciais. Realmente, estamos num momento extremamente delicado, né? Não só para as gestantes, mas para toda a população. Mas estamos agora focando, dando ênfase realmente nessas gestantes. A gente está sabendo dessas complicações, as gestantes já têm todas as alterações, todas as questões que a doutora Ingrid já falou, que a Carolina falou, essas alterações fisiológicas que já são realmente, acontecem no período gestacional e a gente ainda não sabe cientificamente, ainda não tem estudos realmente sobre as complicações e os agravamentos dessas gestantes, né? Então, é realmente reforçar o cuidado. E o momento que a gente está fazendo aqui é com os gestores municipais, com os profissionais de saúde, para que vocês possam estar orientando essas gestantes, possam estar dando uma atenção especial para essas gestantes, respeitando toda a questão do distanciamento, toda a questão da segurança dela, de máscara e álcool, mas que elas não precisam parar o acompanhamento, muito pelo contrário, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam fazer as suas consultas, elas precisam estar sendo monitoradas, seja pelo médico, pelo enfermeiro, pelo ACS, pelo dentista, ela precisa estar sendo assistida por algum profissional. A gente não pode deixar que essa gestante se perca, a gente precisa que ela se conscientize e que ela entenda a importância disso para ela e para o bebê. Então, assim, muito obrigada a vocês duas pela fala, aos demais participantes, a todos os profissionais que estiveram conosco nesse momento, durante o período da manhã e agora à tarde.
Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Esse é um momento riquíssimo, esse é um momento para vocês e para nós também, para a gente dialogar e para a gente reforçar a importância do nosso papel enquanto gestores de saúde, profissionais de saúde. Então, eu gostaria de agradecer novamente, né? Nós, enquanto Diretoria de Atenção Primária, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. A gente vai estar encaminhando as apresentações nos e-mails, né? Vamos estar fazendo esse papel, mas também nos colocando, seja por telefone, por e-mail, alguma questão, alguma dúvida que venha surgir sobre o manejo dessas gestões, podem estar entrando em contato com a Diretoria de Atenção Primária. Temos médicos, enfermeiros, temos todas as equipes profissionais na diretoria para que a gente possa estar auxiliando vocês nesse momento. Se caso alguém tenha alguma dúvida, se não, eu gostaria de pedir a colaboração de todos, que quem tiver suas câmeras, que abra sua câmera agora, nesse momento, para que a gente possa estar registrando esse momento, né? A gente sabe que o distanciamento gera essa sensação de solitude, né? Então, vamos abrir as nossas câmeras, vamos nos aproximar um pouco. Estou vendo a carinha da diretora Laudeci. Laudeci, eu queria, antes de finalizar, se você puder fazer um momento de fala para a gente poder estar encerrando. Oi, Thaís, obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, me chamo Laudeci, estou aqui na Diretoria de Atenção Primária. Queria agradecer demais a participação de cada um de vocês que estiveram conosco. Sei que tem alguns que estão aqui desde a parte da manhã, os que chegaram agora à tarde, mas a nossa intenção é também deixar esse momento, toda essa nossa articulação que nós tivemos aí com várias parcerias importantes, a quem eu gostaria já de deixar meu agradecimento ao pessoal que esteve conosco agora à tarde, a Ingrid e a Carol, muito obrigada a vocês duas. Essa parceria, eu acho que ela é muito forte com a Dona Regina, com os profissionais de lá. De manhã a gente já esteve com a Valquíria também, que esteve aqui conosco, e acho que é importante, a Karina também, falando um pouquinho da saúde bucal, e é importante a gente pensar em parcerias, na intersetorialidade na saúde, que é fundamental. Então, deixo essa dica aí para todos os profissionais que estão conosco. Eu queria encerrar esse momento, hoje é o nosso último dia, ontem a gente fez essa mesma programação para um outro público, e a nossa intenção é deixar hospedado no YouTube, mas eu queria presentear vocês nessa sexta-feira à tarde com um poema. É um poema bastante conhecido, mas que eu gosto bastante. É um poema de Mário Quintana, A Vida. E fala assim, Mário Quintana: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um outro dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Então, acho que esse poema ele fala muito comigo, e a gente às vezes deixa de fazer muita coisa em virtude do tempo. E nós, trabalhadores da saúde, nesse período agora, especialmente da pandemia, muitos têm se doado para além da sua carga horária habitual, e precisamos tirar um tempinho para nós também. Então, deixa esse recado, se cuidem, o autocuidado ele é importantíssimo. Nós que cuidamos dessas gestantes, das famílias, né, da saúde dessas pessoas, precisamos cuidar da nossa também. Então, eu fico com o coração bastante cheio de gratidão pela participação de vocês, pela equipe que organizou esse movimento e pelas pessoas que estiveram conosco, tanto os nossos convidados aqui, especialistas, falando cada um sobre a sua especialidade, e vocês que estão aí na ponta, fazendo acontecer, tem o nosso reconhecimento. Queria parabenizar a equipe de enfermagem, essa semana foi comemorado o Dia do Enfermeiro, os nossos parabéns, e que vocês continuem nessa força, porque nós com certeza vamos vencer. Juntos nós
aconteceremos. Então, estamos à disposição, de portas abertas aqui, se vocês precisarem de qualquer orientação, a equipe da diretoria está à disposição para orientá-los. A gente está com uma equipe exclusiva para atendimento, orientações em relação à COVID. A doutora Ingrid, ela faz parte dessa equipe, então, se vocês tiverem necessidade em suas equipes de receberem orientações para o manejo da COVID especificamente, a gente está com essa equipe também, que a gente está agendando de forma individual, não é esse grupo grande que a gente faz, é de forma individual com o município, aí o município que determina quais as pessoas, quantas pessoas que vai poder participar do encontro, né? Como é um encontro online, aí quantas pessoas vocês quiserem, a gente vai estar à disposição para estar recebendo, tá? Isso de forma online, a gente não está recebendo ainda de forma presencial aqui na diretoria, mas sempre à disposição aí por todos os meios de comunicação. Um fortíssimo abraço e até uma próxima oportunidade a todos. Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa tarde, bom final de semana.